Fala aí, galera, como vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo nós vamos tratar das permutações com repetição. Ou seja, nós vamos continuar falando de problemas de contagem envolvendo permutações, porém, nós vamos observar a presença de elementos repetidos. Então, para a gente entender esse mecanismo, essa nova contagem, eu vou destacar aqui para vocês esse exemplo 1, bem simples. Quantos são os anagramas da palavra Ana? Então, você já observa que na palavra você tem 3 letras, 3 objetos, dos quais 2 se repetem. Então, se fosse aquele problema anterior, se fossem 3 letras distintas, o problema se resolveria fazendo permutação de 3 elementos, 3 fatorial, que é igual a 6. Então, para observar a repetição, o que ocorre quando existem elementos repetidos, eu vou recorrer ao caso anterior. Então, eu vou supor que eu tenho 3 letras distintas. Então, eu vou chamar esse aqui, para diferenciar esse A desse A, eu vou chamar de A1 e A2. Claro, as letras são iguais, é só para a gente fazer um exercício aqui. Bom, então vamos montar os anagramas. Aí eu posso ter aqui o A1, A2, N. Posso ter o N, A1, A2, o N, A2, A1. E por fim eu posso ter o A2, N, A1 e o A2, A1, N. Mas a gente sabe, isso aqui não existe. E aí, quando você olha com mais atenção, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber a formação de anagramas iguais. Observe, Ana, esse primeiro anagrama, e esse aqui, são iguais. Procede? De fato, esse daqui é igual a esse daqui. E por fim, este daqui é igual a esse daqui. Beleza. Aí você pode, muito justamente, falar, bom, Fabrício, então pelo que eu estou observando, o que a gente fez? Pegamos o número de permutações dos 3 objetos e dividimos por 2, porque aí nós encontramos 3 fatorial dividido por 2, e isso é 6 dividido por 2, que dá 3. Mas a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque esse exemplo, é claro, se eu pego uma quantidade de letras maior, uma palavra com quantidade de letras maior, você tem uma quantidade de anagramas muito grande para exibir. Então aqui a gente tem que tomar o cuidado, porque na verdade 2 corresponde ao número de permutações de 2 letras. Então, na verdade, permutar 2 letras é 2 fatorial, que é igual a 2. Fabrício, então, por exemplo, se eu tivesse 3 letras repetidas, eu dividiria por 3 fatorial? Exatamente. Você dividiria por 3 fatorial porque é o número de vezes que essas letras podem permutar. 3 fatorial, tá certo? Então, na verdade, o que nós vamos ter? Nós vamos denotar da seguinte forma: permutação de 3 objetos, onde 2 se repetem. E, na verdade, você pode ter mais de um elemento se repetindo. Você pode ter 2 elementos, 3 elementos se repetindo, tá? Então, de uma forma geral, não se preocupe aqui com a fórmula, a gente vai aplicar num outro exemplo numérico, tá? A permutação de N objetos, onde você tem X elementos se repetindo, outros Y elementos se repetindo, e assim sucessivamente, é dada por N fatorial dividido por X fatorial vezes Y fatorial vezes e assim por diante. Beleza? Então, assim, bem tranquilo, dá pra gente compreender a lógica aqui dessas permutações quando existem elementos repetidos. Muito bem, então vamos aqui, mais um exemplo da formação de anagramas, agora uma palavra um pouco maior. Observe, eu quero saber quantos anagramas existem da palavra papagaio. Então você observa aqui o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, permutação
de 8 objetos, onde eu tenho a letra P, ó, se repetindo 2 vezes. Então, coloco um 2 aqui, ó. O 3, aliás, o A se repete, ó, 3 vezes. Então, eu tenho 3 objetos se repetindo. E poderia ter mais elementos aqui se repetindo, tá? Então, aplicando aqui a nossa fórmula, ó, eu vou ter 8 fatorial. Epa, saiu torto aqui. Vamos lá. 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Tá certo, galera? É isso. E aí agora é fazer conta, né? Então, vamos lá. Então aqui a gente tem 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou parar aqui, né? Sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Bom, então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar esse 3 com esse 3 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial vai embora. E eu posso simplificar 2 fatorial, que é 2, por exemplo, com esse 8 aqui. Vai ficar 4, né? Então, você tem aqui a seguinte conta. 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 4 dá 80. Então, vai ficar 6 vezes 7 dá 42. Então, aqui, 42 vezes, aqui, 20, 80, né? Então, fazendo aqui as contas, vai dar 2 vezes 8, 16, vai 1, 4 vezes 3, 360. 3.360. Beleza, galera? Bom, agora nós vamos ver 2 exemplos clássicos da aplicação da permutação com repetição. Bom, vamos ao exemplo 1. Deslocando-se apenas para cima e para a direita, e aí a gente vai levar em consideração essa malha aqui, quantos são os caminhos de A para B passando por C? Olha que aplicação interessante de permutação com repetição. Bom, eu vou separar aqui a tarefa de sair de A para B, já que eu tenho que passar por C, em 2 etapas. Eu vou contar quantos caminhos me levam de A para C, depois de C para B, e depois, utilizando o princípio fundamental da contagem, a gente multiplica essas possibilidades. Então vamos lá. Primeiramente, de A para C. Notem o seguinte, eu vou escolher um caminho aqui, seguindo, né, o roteiro, né, a ordem do exercício. Só posso me deslocar para a direita e para cima. Então, por exemplo, um caminho possível é esse. Direita, 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 cima, cima. Cheguei. Bom, então vou anotar aqui. Isso aqui foi uma primeira possibilidade. Então, direita, 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 cima, cima. Então, eu precisei percorrer 5 segmentos. Bom, agora eu vou pegar um outro caminho, qualquer, aleatório, tá? Vou para cima, direita, cima, direita, direita. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual foi a sequência? Observe. Para cima, direita, para cima, direita e direita. Então, notem o seguinte, qualquer caminho, né, seguindo aqui as regras do jogo, de A para C, eu vou andar 5 segmentos, precisamente, tá certo? E notem também que eu vou ter sempre 3 deslocamentos para a direita, e 2 deslocamentos para cima. E agora é que vem o estalo. Observe o seguinte, é claro que para a gente isso aqui é um código, né, que não faz sentido ser chamado de palavra. Mas e se fosse uma palavra? Isso aqui seria uma palavra com 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5, dos quais 3 se repetem e as outras 2 se repetem. E observe também que a troca dessas posições vão me dar precisamente o número de caminhos possíveis de A para C. Ora, o que eu tenho que fazer aqui? Na verdade, aplicar uma permutação com repetição de 5 letras. Como é que fica? Então, ó, permutação de 5 letras, onde 3 delas se repetem e as outras 2
se repetem também. Pronto. Então, olha só como é que fica. Aplicando a fórmula, 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos fazer essas contas aqui. Bom, 5 fatorial, eu vou desenvolver até 3 fatorial para poder cortar com esse 3 fatorial aqui embaixo. 2 fatorial é 2. E aí aqui fazendo as contas, 3 fatorial cancela com 3 fatorial. 2 eu posso simplificar aqui, né? Fica 2 e 2 vezes 5 dá 10. Vou deixar até aqui em laranjinha para destacar. Olha que legal, né? Bom, aplicação bem interessante das permutações com repetição. E aí é claro que eu vou utilizar o mesmo raciocínio agora para sair de C e chegar a B. Então notem também aqui, eu vou escolher um caminho aqui aleatório, eu vou pegar para cima, direita, direita e para cima. Então vou até anotar aqui, ó. Foi para cima, depois direita, direita e para cima, tá certo? Pode escolher qualquer outro caminho aqui, ó, seguindo, claro, as regras aqui para se percorrer essa malha, né? Então, vamos supor, eu posso pegar aqui, ó, direita, direita, cima e cima, né? Então, novamente, eu vou ter sempre percorrendo 4 segmentos de C para B, e aí a gente olhando isso aqui como palavras, né, você percebe que eu tenho formações de palavras com 4 letras, das quais 2 delas se repetem e as outras 2 também se repetem. E esse problema a gente já sabe resolver. É uma permutação de 4 objetos, onde 2 deles se repetem e os outros 2 também se repetem. Então, fazendo aqui as contas, 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, isso aqui é igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Vou parar ali para cancelar com esse 2 fatorial aqui. Aqui eu posso até, 2 fatorial é 2, faz muita diferença, a gente sabe. Cancela aqui, posso simplificar também esse 2, né, com esse 4, dá uma simplificada, e 2 vezes 3, vou deixar também em laranjinha. Isso aqui vai me dar o resultado de 6 caminhos possíveis, tá certo? Então observe que essa aplicação eu acho super interessante. E essa ideia de formar esses códigos, essa ideia pode ser levada para vários outros tipos de exercícios, tá? Então fiquem bem atentos. E aí, para finalizar, pelo princípio fundamental da contagem, o total de possibilidades da ação, ou seja, a ação é sair de A e ir a B passando por C, é o produto das possibilidades de cada etapa, ou seja, 10 vezes 6 dá 60 caminhos. Beleza? Então, um exemplo bem bacana aí da aplicação das permutações com repetição. Vamos lá, mais um exemplo. Bom, vamos ver mais um exemplo da aplicação das permutações com repetição. Seguinte, o problema é: quantas são as soluções inteiras e não negativas? Então, cabe aqui o zero, né? 0, 1, 2. Da equação x mais y mais z igual a 4. Então, para a gente enxergar, né, uma possível saída, vamos fazer umas simulações aqui. Então, uma possível solução seria 1 mais 1 mais 2. Então, aqui a soma dá precisamente 4. Uma outra solução seria 0 mais 1 mais 3. Uma outra solução, 0 mais 0 mais 4. Então, aqui, para a gente poder entender como nós vamos aplicar a permutação com repetição, eu vou criar um código da seguinte forma. Eu vou atribuir bolinha para as quantidades, ou seja, uma bolinha. O sinal de mais eu vou manter. Uma bolinha. O sinal de mais eu vou manter. Aqui, 2, 2 bolinhas. E posso fazer isso para as outras simulações. Então aqui, 0, não vou atribuir bolinha nenhuma, tem o sinalzinho de mais.
1 mais 3. Ou seja, na prática eu só transformei as soluções, né, os valores, por pontinhos, né, ou bolinhas. Então aqui eu teria mais, né, aqui não vou atribuir nada, aqui também nada, aí vem o sinal de mais, e ali 4 bolinhas. Beleza? Acho que é fácil entender essa correspondência. E agora é que vem a observação interessante. Notem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos, dos quais 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 bolinhas e 2 sinais de mais. Notem que dessa configuração para essa, o que muda é apenas a posição. Eu continuo com 4 bolinhas e 2 sinais de mais. Aqui, 4 bolinhas e 2 sinais de mais. Ou seja, observe que a quantidade de soluções inteiras e não negativas corresponde precisamente ao número de permutações obtidas entre 6 símbolos, dos quais 4 deles se repetem e os outros 2 também se repetem. Então, estamos diante, sim, de uma permutação com repetição. Então, é claro que isso amplia um pouco a visão, porque a gente estava observando exemplos com letras, antes anagramas, agora a gente está usando símbolos, mas a ideia continua rigorosamente a mesma. Então notem que daqui para cá e daqui para cá nós estamos observando simplesmente as permutações. Ora, como existem objetos se repetindo, permutação com repetição. Então eu tenho ao todo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos, permutação de 6 objetos, dos quais eu tenho 2 se repetindo e os outros 4 também se repetindo, 4 pontinhos. Notem que essas quantidades elas se preservam em qualquer simulação, tá? Então aqui eu vou ter 6 fatorial pela fórmula, dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. Olha que legal, né? Um exemplo que a princípio não estaria nem conectado com o que a gente estava estudando, simplesmente saiu aqui por uma linda permutação com repetição. Eu acho esse caso aqui fantástico. Então vamos lá, aqui ó, resolvendo agora fazer conta, né? Vamos fazer aqui, deixa eu trocar a cor, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, vou parar aqui para simplificar com esse 4 fatorial, 2 fatorial é 2, então aqui vai cancelar, simplificando, cortou, 2, aqui fica 3, 3 vezes 5 dá 15, maravilha. Pronto, tá lá. Então são 15 soluções inteiras, né? 15 ternas, digamos assim, de soluções possíveis. Legal? E aí agora eu vou complementar colocando um exemplo contextualizado dessa aplicação. Observe, um empresário precisa comprar 5 carros para a sua empresa. 3 modelos foram selecionados, A, B e C. Tá? Sabendo-se que podem ser comprados de 0 a 5 carros de uma única marca, de quantas maneiras distintas o empresário pode adquirir esses 5 carros? Olha só que legal! Ou seja, vamos dizer, eu tenho a quantidade A, a quantidade B, perdão, quantidade não, as marcas A, B e C. Eu posso comprar, por exemplo, 2 carros do modelo A, 2 carros do modelo B, 1 carro do modelo C. São 5 carros. Eu posso comprar, inclusive, apenas carros do modelo B e modelo C, uma vez que eu não preciso, naturalmente, comprar, né, o carro da marca A. Né? Então vamos simular aqui, ó. Uma possível solução para esse exercício seria um carro da marca B, da marca A, 2 carros da marca B e 2 carros da marca C, correto? Então notem que o raciocínio ele é análogo a esse aqui, a quantidade de soluções inteiras e não negativas. Então observe que aqui, né, usando aquele código, aqui eu tenho uma bolinha, um pontinho, aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 2, correto? Aí a gente pode aqui, né, simular 0, pode ser 2 e 3, né? Nenhum carro da marca A, 2 carros da marca B,
3 carros da marca C me dão 5 carros, né? Uma vez que ele estabeleceu essa possibilidade. Então, com o nosso código aqui estabelecido, ó, nenhum carro, né, da marca A, aí vem o sinal de mais, 2 pontinhos para o carro da marca B e depois 3 pontinhos para a quantidade de carros da marca C. E aí é exatamente essa aplicação que nós acabamos de ver, que eu acho simplesmente linda. Essa aqui eu acho linda. Então vamos lá. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos, total de 7 objetos, dos quais 1, 2, 3, 4, 5 deles se repetem, que são os pontinhos, e os outros 2 também. Então a permutação com repetição de 7 objetos, onde 5 deles se repetem e os outros 2 também se repetem. Então aqui nós temos, aplicando a fórmula, 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Então, resolvendo aqui fazer contas, isso aqui dá 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, vou parar aqui naturalmente, para poder cancelar com esse 5 fatorial. 2 fatorial é 2, então aqui posso cancelar esse 2, cancelo com esse 3, e por fim nós temos 3 vezes 7, 21, é a resposta para essa questão. Beleza, galera? Bom, encerramos aqui mais uma aula. Eu espero ter ajudado minimamente e espero que vocês tenham todos compreendido. Um forte abraço e até a próxima.